E aí, tadinhos e tadinhas, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Delmondes, estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, pra gente poder falar sobre assuntos relacionados a machezas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho, tá sendo difícil ser macho. Aê, muito bem. Muito bem. E mais uma vez nós temos aqui uma convidada especial para ajudar a gente a não falar tanta besteira. Ou talvez falar tanta besteira quanto, ou talvez falar mais besteira do que a gente já fala normalmente, que é a Flávia Lopes. A Flávia é jornalista, doutora em comunicação e informação em plataformas digitais. E aí, né, assumiu essa persona, a doutora desinfluencer, aí que fala sobre vida digital, feminismo, tem blog, né, fala com sarcasmo, tem coluna escrita também. Então, antes de tudo, Flávia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E fala um oi pra nossa audiência, por favor. Nossa, é um prazer estar aqui, né? Assim, pra mim, é uma honra incrível estar sendo escutado por homens. Finalmente, eu não preciso colocar um bigode pra poder ser escutada. E assim, meu sonho era falar o nome desse podcast. Tadinho. Tá difícil ser macho? Eu amo! Gente, eu vou adotar isso pra minha vida, porque o tanto de comentários, assim, reclamando sobre os conteúdos que eu faço, né? De homens. Enfim. Galera, muito obrigada por me convidar. Vou amar bater o papo aqui com vocês e parece que eu tô dentro do Spotify. Estará daqui a pouquinho. Muito bem, muito obrigado. E Reginaldo, me conta, como é que tá sendo ser macho essa semana, rapaz? Que semana pra ser macho, que semana. Bom, é que tá no futuro agora, né? E agora a gente tá no passado quando eu tô gravando, e aí vai sair daqui a um tempo, aí vai dar um delay, eu não sei se fica complicado na cabeça das pessoas, mas é o seguinte, esse fim de semana eu fui pra minha tão querida e amada virada natural, né? Pra quem gosta de show, a coisa acontece. Eu fui pra 5 shows, eu rodei, mano, a gente rodou 80 quilômetros dentro da cidade de São Meu Paulo Deus. pra ver show. Classe média sofre, né, cara? É um sofrimento na classe média, nossa senhora. Mas foi muito divertido, cara. E na segunda-feira eu tava sem voz. Eu fui tentar aqui, né? E nem achei que eu tinha festado tanto, né? Mas sim, a pessoa se empolga. O geminiano se empolga no show ali, quer cantar, se emociona, vai às lágrimas, bebe, acha que é carnaval fora de época e a conta chega. A segunda-feira chegou, eu tenho que trabalhar, agora voltei, já engoli, né? Voltei pra Mirta Zapina, então eu ainda tô ali, né? Vai pra cima, vai pra baixo, então às vezes aqui vai subir, vou descer, vocês vão ver ao vivaço, né? E eu ia ter mais alguma. Esse fim de semana é meu aniversário. Esse fim de semana é meu aniversário. Flávia, você está tendo a pseudo honra de participar do podcast do meu aniversário. Eu vou armar uma banda aqui na minha garagem. Coitado, já avisei os meus vizinhos, que eu tô a vizinha aqui de 90 anos, a outra de 89. Já avisei elas ali que durante um horário vai ter barulho, vai ter guitarrinha, né, e de qualidade muito duvidosa. Isso que é divertido. Microfone aberto para quem quiser cantar karaokê ao vivo, é assim que a gente gosta. Então estou empolgado. Uma semana legal pro macho, uma semana boa pra ser macho. Olha só que beleza, hein? Ô Flávia, de que parte do Brasil você fala? Eu falo da parte fora do Brasil. Você está fora do Brasil? Sim. Que legal! Eu moro em Portugal há 7 anos, mas eu sou de Fortaleza e cresci na Paraíba. Que legal. E tem virada cultural em Portugal? Não, tem muitos shows durante o verão, não chamo meio que de virada cultural, mas tem muitos shows durante o verão. E tá um calor infernal aqui, tá? Mesmo? O verão não é o calor do Nordeste, inclusive. O calor do Nordeste é muito melhor, não tem nem comparação. Desculpa, Europa, tá? Mas o Brasil é muito. Opa, você é deportada amanhã mesmo. Gostei, Flávia, porque o seu Leonardo aqui agora já meteu o vira-lata. Que legal! Tá fora do Brasil. Às vezes a mina tá no Irã. Às vezes a mina tá, mano, num lugar que você não imagina. Eu não tô falando que é melhor que o Brasil, eu tô falando que é legal, tá? Mas Só assim, pra se ficar alguém. super claro. Mas verdade, a gente tá aqui pra poder fazer a colonização reversa, entendeu? É isso aí. É isso. Não, e duas coisas aqui, só desculpa, Léo. Eu tenho família em Fortaleza, cara. Eu tinha uma tia, ela faleceu ano passado, mas minha prima mora aí. Minha prima inclusive, é uma pessoa legal pra gente trazer pra bater papo. Ela tem uma empresa de bebidas. E ela faz o Fortal, ela faz o Americay, ela faz os bagulho tudo aí.
Aí E E não, ela né? fala bolsa de parquet também, ela tem. Aí não, lá, porque a Flávia tá em Portugal. Você tá falando Tá em aí como se Portugal. ela tivesse salva, não tá? Já fui, Flávia, não sei desse tipo musical que você gosta, mas já fui no Forró no Sítio lá em Fortaleza, nossa, quando eu tinha uns 18 anos de idade, eu fui lá no Olha. Forró no Sítio, a micaretinha. Olha, se eu disser que aqui tem muito evento de forró. Em Portugal? Caraca! Aqui sim. Eu sou amiga, pronto, tudo dos brasileiros, né? E tem uma comunidade grande de brasileiro que, pronto, faz um forró aqui, os meus amigos, e um beijo pra eles. Olha eles que vão ver. legal, que legal. Mas assim, eu vou confessar que eu tenho uma raiva, assim, que o povo dança muito bem, sabe? Eu digo, no Ceará ninguém dança bem assim. É Então, mesmo? não, é muito profissional. A gente tem um molejo mais natural. Mas, né? Enfim. Cara. Pô, quando eu fui no Forró no Sítio, não foi show de forró, foi de uma banda chamada Capim Cubano, que é Conheço da demais. Paraíba e toca músicas latinas. É de Recife. É de muito Recife? bom. É de Recife. Quer É dizer, muito legal. agora Eu você... acho que é da Paraíba, eu acho que eles são de uma pessoa. Ok. Sim, enfim. Acho. Pois é, olha, se deixar, eu e 2 geminianos aqui, que eu também sou geminiana, tá? Vai Então embora. esse podcast vai ser mesmo também Meu Deus do pra céu. aniversário meu, eu sou de 11 de junho. Olha só, parabéns! Parabéns Ah, lá já aí, ó. adiantado, né? Quando sair esse episódio, já vai ter passado Passado. seu aniversário. Então, o Olha, futuro pois passado é. já aconteceu, né? Então pronto. Vamos só dizer que a gente tá em Sol e Gêmeos e que estamos muito falantes. É isso, é isso. E tem o negócio seguinte, já pra emendar, Léo, você vai começar, peraí. Você tá morando em Portugal, você tá vendo ao vivo aí a reparação histórica. Você tá vendo ao vivo aí os Tuga puto com a gente, que a nossa cultura tá invadindo lá, Felipe Neto. Os caras estão chamando a gente de Zuca, né? Aí, que eu fiquei sabendo. Chama a gente de Zuca. meu Eu já Deus. fui chamada de várias coisas além de Zuca. É mesmo? Sim. Conta pra gente antes da gente entrar no episódio. Tá. Então, a gente se despede um pouco do nosso ego, né? Quando a gente imigra. Porque a gente só descobre que a gente é um corpo colonizado quando a gente chega no país colonizador. Olha lá. E então a gente tem que, pronto, passar por algumas coisas. Algumas delas foi a não contratação, porque eu sou realmente brasileira, para uma vaga de jornalista. Caraca. Disseram realmente assim, a menina tem um currículo muito bom, um currículo excelente, porém, a menina é brasileira. E eu, sim, mas eu posso aprender como o português de Portugal fala. Eu não já contratei brasileiros e minha imitação é horrível, tá? Não. Desculpe meus amigos portugueses, que eu tenho muitos que têm amigos Tá ótimo. maravilhosos aqui. Parece o Costinha contando piada. Sempre que eu vejo Portugal falando, parece o Costinha, eu não consigo não rir. Por favor, continue. A menina brasileira. Então, pronto, pode trabalhar cá. E aí eu disse, então tá. Então vai tomar. Tô ligado? Caraca. E daí eu desliguei e disse, ok, vida que segue. Então, nessa época que eu tava fazendo o doutoramento, que ele chama doutoramento aqui, não é doutorado. Uhum. Nessa época que eu tava fazendo doutoramento, nesse primeiro ano, enquanto eu não passava na bolsa, eu tinha que trabalhar em tudo. E aí eu fui trabalhar numa fábrica, numa linha de produção de uma fábrica. E nessa linha de produção, a chefe da linha de produção me apresentou, olha, essa daqui é a Flávia, ela é brasileira, ela vai estar aqui com a gente durante esse tempo, aprendendo, por favor, né, ensine o que ela precisar e tal. E eu lá, né, toda, meu Deus do céu, vamos lá. E aí uma menina chega assim pra mim e disse, és brasileira? Eu disse, sou. Toda brasileira é puta ou é feiticeira. Mentira, meu Deus! Eu parei assim, eu disse, eu não tinha entendido ainda, porque era no norte de Portugal, e lá o sotaque é muito mais carregado, e você não entende muito bem. Aí depois eu disse, essa rapariga me chamou de... Porque rapariga é liberado aqui, tá? Ela chama de puta e de feiticeira. Aí eu fiquei pensando em 1000 respostas. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu poderia ter dito que eu realmente sou puta e feiticeira. Vou roubar o marido dela e jogar um feitiço. Eu poderia... Nossa, eu fiquei pensando várias coisas, mas a gente só pensa na melhor resposta, assim, né? 3 dias depois. Nossa. Naquele banho demorado, depressivo, encostando assim na porta. Meu Deus. Isso é muito foda, né? Quando a gente tá no meio de uma conversa e aí passa a oportunidade de dar aquela resposta, aí você fica depois matutando, meu Deus do céu. E é muito foda, porque você só consegue ser super esperto quando a conversa acabou, né? Tipo assim, nossa, eu teria sido muito sarcástico se eu tivesse falado isso. Nossa, eu teria
sambada na cara daquela pessoa. E falando de sarcasmo, Flávia, então vamos falar do seu perfil, da doutora desinfluencer, né, que tem essa abordagem Sim, sarcástica. Primeiro conta pra gente, você. então, de onde saiu essa ideia, o que é a Flávia doutora desinfluencer? Então, nasceu da força do ódio mesmo, né? Assim, ai, gente, não esperem muita coisa além disso, não, mas nasceu na força do ódio. A gente tem que normatizar, enfim, deixar a coisa normal. O ódio, a raiva feminina, ela precisa ser aceita, porque é indignação, sabe? Não é só TPM, é ódio ao capitalismo, é ódio ao machismo, é ódio ao ex-desgraçado, entendeu? É isso, é real. A raiva, ela é legítima. Então, o Doutora Desinfluência nasceu, né, da força do ódio. E aí, um dia, eu tava muito puta da vida. Realmente foi assim. E eu cheguei em casa, eu passei por um término bem traumático, assim, imigrando e tal. Um trabalho, assim, que não é a minha área e que você tem que lidar com atendimento ao público. E cheguei em casa um dia, eu tava com muito ódio. Eu não sei o que eu tava. Pô, eu fiz esse doutorado pra quê? Pode falar palavrão. Lógico, pelo amor de Deus, a gente fala um monte. Graças a Deus. Muito obrigada pelos palavrões. E aí, eu, porra, tenho um doutorado e o que eu tô fazendo com esse doutorado, sabe? Assim, que inferno, sabe? Pra que eu tenho um doutorado se eu não consigo arranjar um emprego qualificado na minha área, assim, sabe? Tem um monte de influencer aí que não faz, desculpa, mas merda nenhuma, não agrega nada e só lança desinformação, bets, red pill. E eu estudei tanto, tenho muita coisa pra falar e tô aqui presa. Por quê? Ai, eu queria ser uma desinfluencer, sabe assim? Aí, porque esse nome veio, na verdade, do movimento que teve no TikTok. Se eu não me engano, em 2021, foi 2022, não lembro muito do ano, de uma influência norte-americana que fez uma divulgação de um rímel da L'Oréal e ela colocou cílios postiços. E aí tava em alta essa coisa de influencer e tal, e estourou, bombou essa hashtag de influencer em inglês, em português traduzindo fica desinfluencer. E aí eu botei o doutora, porque é uma grande piada, né? Porque o doutorado, o que é um doutorado, né? É uma grande piada, assim, o academicismo é uma chatice. A linguagem, o pessoal acadêmico fica guardando todo o conhecimento para eles e esquece que nem todo mundo fala a linguagem do academicismo, né? Então, o conhecimento ele fica ali numa bolha elitista, sabe? E eu, desde que eu estudei, que eu fui pra academia, eu não queria isso, porque eu acho que eu sou mais jornalista do que acadêmica, sabe? Aham, aham. E eu acho que o conhecimento ele precisa ser democratizado. E não só democratizado no sentido do acesso, do poder estudar, mas democratizado no sentido de dar a informação. Aham. Caralho. Então, o Doutora Desinfluência nasceu nessa força desse ódio, nesse contexto muito pessoal e crítico social também das coisas que eu vejo, das coisas que eu quero falar, de ser um movimento contra algoritmo, sabe? Pronto, se o algoritmo... Para mim é um prazer, Big Tech, se vocês me odiarem. É isso, sabe? Assim, eu não vou deixar de falar sobre Red Pill, não vou deixar de falar sobre misoginia, porque o meu número de visualizações vai cair. Eu não ligo para número de influências. Se crescer, é ótimo, massa, maravilha. Mas eu não tô ali para isso, eu tô ali para criar uma comunidade, pra galera que quer trocar uma ideia, entendeu? Puta que foda. É assim que nasceu a Doutora Bom, Desinfluência. eu não posso ser hipócrita, tá? Eu não posso ser hipócrita, porque eu também faço, assim, primeiro, você já respondeu, eu quero saber no que é esse doutorado, né? Só vou complementar, por favor, fale do seu doutorado pra gente, o que você estudou, né? Eu também acho que essa onda influencer é bem complicada, uma vez que qualquer pessoa pode influenciar sobre qualquer assunto, né? Eu sou uma pessoa que eu valorizo quem sentido eu tento pelo menos valorizar. Isso aqui tá pitando, me diz. Ah lá, perdi a porra do caralho, que essa merda. Você valoriza. Eu acho que pra você ensinar e falar alguma coisa, tu tem que ter pelo menos um estudo, né? Mas o nosso próprio estudo sobre democracia e política já cortou isso, porque na política, quando você começa a falar com o papo, para ser presidente tinha que ter um doutorado, você já elitiza muito, você acaba com a democracia, e o basal da democracia é todo mundo pode ser ouvido e todo mundo que vota
pode ser votado, né? Que loucura pensar isso, né? Mas nesse meio desse caldo, eu acho sim que jornalistas, associações, alguma coisa deveria, já que eu como pessoa não posso, fazer um lobby, alguma coisa, porque não pode ter esse monte de desinformação. Tá? Dentro desse tudo que eu falei aqui, desse cagamento de regra, eu quero ser influencer. Eu tô aqui, meu sonho, amiga, é fazer permuta. Entendeu? Eu não preciso nem ganhar. A permutinha que a gente fez com o meu brother lá, que eu comi um chocolate que foi bom pra cacete, eu levar a minha morena linda pra fazer um jantar ali, a avaliação, eu já fico legal. Então, assim, dentro do meu âmago, eu não posso ser mentiroso e criticar, porque eu queria também ganhar ali minha vida, mas com um asterisco, sem vender mentiras, né? Eu acho que esse é o asterisco, tá bom? Por favor. Não, mas é isso também. Cadê? Tá toda a gente querendo a publi. Infelizmente, a gente ainda vive no mundo capitalista. Essa é a questão, né? A gente não tem como muito mudar, eu digo, em curto prazo, esse contexto socioeconômico que a gente vive. A gente precisa de dinheiro. Inclusive, comecei a vender umas camisas, assim, que eu tô fazendo e tal. E, de repente, me chamaram para uma feira para vender minhas camisas, minhas eco bags. Do nada, eu tô com a minha camisa e me pedem. E aí, é isso, a gente tem que fazer dinheiro. Pronto, mas a questão é fazer dinheiro como? De uma maneira honesta, né? Assim, incentivar pessoas a perder dinheiro com bet. É, Não é legal? Sabe, assim? e teve Esse uma tipo coisa de coisa. teve uma coisa que você falou, Flávia, que eu achei muito foda, assim, porque eu acho que dentro do. Que a gente tá no campo progressista, né? Eu, Reginaldo, normalmente imagino que você também. E um pouco da nossa proposta aqui é falar com a galera que não quer muito ouvir nossa mensagem, então, assim, sem parecer acadêmico, sem parecer super teórico, sem ficar falando, né? Vez ou outra a gente coloca aqui um conceito no meio do que a gente fala, mas, meu, é isso, né? A gente é dois idiotas falando na mesa de bar, assim, essa é a intenção. E quando você faz esse perfil, né, doutora desinfluencer, para poder falar de maneira sarcástica, de maneira, né, leve, e com essa missão, né, de trazer o que está lá no meio acadêmico para o mundo real, né? Porque eu tenho muito essa sensação de que você falou, cara, que a gente não conversa com as pessoas, né? Que enquanto a gente tá lá, pô, vamos valorizar pronome neutro, vamos falar né, do sexo dos anjos. O cara da direita tá falando, ó, Deus, pátria, família, tá ligado? É uma mensagem super simples que entra na cabeça do cara que cresceu indo pro culto todo domingo, e aí ele pode usar essa mensagem para poder trazer aí a ideologia dele. É essa a sua ideia com a doutora Desinfluência, mais ou menos, o tipo de linguagem que você usa? Ô, Léo, e só um adendo, Flávia. Juntando que assim. Flávia, esqueci, fala no que você é doutora, desculpa, a gente esqueceu, eu perguntei um monte de coisa e foi no meio. E, Léo, lembrando que você está falando só do campo progressista com o outro espectro político. Mano, ela lida com doutor de verdade, tipo, academia de doutor, assim, que é outro nível É ainda. doutor que tem doutorado, não é doutor que tá. Isso, tipo, a gente fala que, sei lá, a esquerda se afastou do chão da fábrica, que é algo muito mais perto, tá ligado? Do que o mundo do doutor de verdade. Deixa eu pegar um lencinho aqui pra enxugar minhas lágrimas, porque realmente é um chato, viu? É sim, é um pessoal. Eu tive a sorte de ter bons orientadores. Meus orientadores eram pessoas assim muito progressistas e não progressistas só, digo, de ideologia, mas progressistas na ideia de pensar o conhecimento, sabe? Assim, de aceitar teorias novas, de ver novas epistemologias, porque aqui em Portugal, se no Brasil existe um elitismo, né, dentro da academia, multiplique isso por 1000 aqui em Portugal, tá? Aqui, Coimbra, onde eu moro, é a cidade onde tem uma das universidades mais antigas do mundo, uma das primeiras universidades que surgiu. Então, existe um elitismo do doutor, sabe? Assim, Coimbra, a cidade dos doutores. Eu não fiz meu doutorado aqui em Coimbra, eu fiz na Universidade do Porto. Na verdade, meu doutorado ele é um doutorado europeu, que eu fiz na Universidade do Porto, com parceria com a Universidade de Aveiro, e fiz também 3 meses na Universidade Complutense de Madrid e 3 meses na Universidade Paris-Nanterre. Então, foi um doutorado europeu. Foram nessas 4 universidades aí. Então, assim, existe uma pompa muito grande, sabe?
e que eu acho que foge do propósito da própria humanidade, sabe? Porque enquanto estão explodindo um monte de bomba ali, tá um monte de gente morrendo de fome aqui, mulheres morrendo com misoginia, a gente tá lá dentro das salas, às vezes só discutindo. E a plataforma digital mais potente, eu acho, de comunicação atualmente são as redes sociais, né? Ah, então, como chegar nesse pessoal e dizer que essas teorias que a gente usa, que a gente estuda, que a gente aborda e fica analisando, pode ser aplicada. O conhecimento ele precisa ser aplicado na prática, né? Então, então assim, eu não trago tanto academicismo, mas eu trago muita pesquisa acadêmica. Sempre quando eu faço algum vídeo, e também aí é um vício jornalístico, eu acho, quando a gente vai, né, fazer alguma matéria, a gente sempre traz algum dado de alguma pesquisa, algum estudo, alguma coisa, para, né, corroborar com o que a gente está falando, com o nosso argumento. Então, eu digo mais isso, né? E eu tento trazer alguns conceitos meio complicados, assim, que eu estudei, que eu li nos vídeos. Tento também abordar, pronto, assuntos que estão rolando nas redes sociais a partir de uma visão mais feminista, de estudos, né, que pronto, aborda essa questão de outra maneira. Mas eu tento não focar só no academicismo, sabe? Mas o Uhum. Doutora vem justamente disso, dessa piada, sabe? Caraca, velho. É mais uma piada. Ô, vamos falar a verdade, eu fui dar uma pesquisadinha aqui rapidinho, ó. A Universidade de Coimbra é a universidade mais antiga da história de Portugal, do país inteiro. O país colonizou a gente, que veio aqui com o naviozinho, pá, fez a palhaçada toda, matou os índios. E a faculdade é de 1290. Caraca. Tipo, brother, Medieval. muito difícil aí não ter. Eu com uma pozinha sem vergonha particular aqui já me acho. Imagina, mano, o maluco estudou, Camões estudou, tá ligado? O maluco, mano, óbvio que ele se acha muito, tá Medieval. ligado? Medieval. Por muito menos eu me acho pra caralho. Gente, Muito foda. existe Medieval, aqui né, cara? toda uma pompa de vestimenta, inclusive. Se você colocar aí no Google, você vai ver. Que são. Ai, agora eu não sei. As praxes, enfim. As praxes são os movimentos que eles fazem dos estudantes e tal. E aí tem tipo umas togas, assim, que eu agora me esqueci como é o nome. Que é tipo umas batas de Harry Potter, sabe? Hogwarts. Uhum. Então você anda, você vê um monte de Harry Potterzinho, assim, Hermione e tal, andando pela rua, as batas, assim, gigantescas. E aí, agora a gente está na época do fechamento do ano letivo, porque o ano letivo Aham. começa em setembro e vai até maio. Agora está em fechamento da época do ano letivo e Coimbra fica uma loucura, porque tem a queima das fitas, que é a festa de fechamento. Aí no Brasil a gente tem o início, que são as caloradas, né? Então, a queima das fitas é uma calorada bem piorada, assim. As pessoas sabe aquele filme, acho que é A Purga, em que todo mundo tem a liberdade de fazer Aham. o que quiser durante uma Sim. noite, inclusive coisas. Sim, é isso. Matar, roubar, Ô, Léo, estripar. Fala, Reginaldo. vale a pena colocar. É, realmente, eu vi aqui, Praxes, Coimbra, Portugal. É com X mesmo, Praxes. Coimbra, ô. É, Coimbra. Não é Parece Coimbra, um Harry não. Potter. É, Coimbra, Coimbra. É, eu jegue, oxi, eu vou saber, Ô, cara. Bagulho de outro país. ô, Flávio, eu fiquei com curiosidade de uma coisa, que é, é. você viveu o meio acadêmico no Brasil e em Portugal. Você viveu a sociedade e vive a sociedade em Portugal. Viveu no Brasil e vive em Portugal. Existe diferença do machismo acadêmico no Brasil para o machismo acadêmico em Portugal? Porque eu imagino aqui, né? Uma coisa que a gente sempre vê é a mulherada falando que não é muito reconhecida nos estudos, tem que gritar mais alto para poder, né, se mostrar uma acadêmica aqui, né, e normalmente é abafada pelos acadêmicos machos, né. Existe a diferença daqui para aí e da sociedade enfrentar machismo no Brasil, enfrentar machismo em Portugal? Eu acho que aqui o machismo é até mais permitido, é até pior. É? Eu vou dizer por Caraca! quê. É, eu a minha tese de doutorado, quando eu fui defendê-la, a minha banca era formada por 7 membros do júri, eram 7 pessoas para julgar a minha tese. Porque como era doutorado europeu, tinha que ter, professor internacional e ainda foi avaliado por mais 2 professores, internacionais. Então, um da França, um da Espanha e teve que ter um membro internacional na banca. E assim que pronto, minha tese, eu acho que vocês vão perguntar depois, mas assim, foi uma tese com assunto, né, um tópico feminista.
e defendi e tudo mais. E quando acabou, né, pronto, foi aprovado, graças a Deus, me livrei daquele fardo. E vamos tirar a foto, todo mundo feliz, né? Flávia defendeu, nossa querida aluna. E aí eu escuto assim, na hora da formação para foto, um professor, que não foi o meu orientador, nenhum dos meus orientadores, a dizer: pronto, agora nós vamos mandar a Flávia para a cozinha. Mentira! Nossa, que filho da puta, cara! Que ódio no coração que me daria, meu senhor. E esse foi mais um sapo que eu engoli, que eu não tive resposta no momento. E aí depois eu fiquei pensando assim, mas a minha tese não foi sobre culinária, professor. Por que que o senhor, né, vai me mandar pra cozinha? Assim, sabe aquele tipo de coisa que você escuta e só depois você processa que puta que pariu. Eu tive que escutar isso, Não, e sabe? nem tem como você pensar, ô Léo, qualquer um se sentiria acuado, né? E ela, uma Totalmente. mulher viajando, mano, ouvindo machismo, imigrante. Porra, foda, né, Brasileira que cara? tem um peso um pouco maior aí por ser brasileira, sabe? Existe um estereótipo, aquele estereótipo que eu falei no início, da puta, porque teve um caso na década de 80 das Mães de Bragança, que foi um movimento realmente ah, da década de 80 houve muita imigração por conta da prostituição aqui para Portugal. Existiu muito tráfico humano e tudo mais. E existia uma casa noturna em Bragança, que é no norte de Portugal, ou seja, quando eu falo norte de Portugal, entenda que é muito mais conservador do que Lisboa, um pouco mais para baixo. Então, em Bragança tinha essa casa noturna e ah, os maridos estavam deixando as esposas para ficar gastando dinheiro e ficar com as meninas, as primas. E aí fizeram um movimento para expulsar essas brasileiras, porque a maioria, segundo elas, eram brasileiras. E o nome esse abaixo-assinado de expulsar essas mulheres, né, de Portugal, de Bragança, enfim, foi tão grande que foi noticiado no New York Times. Se você pesquisar aí, Caralho. tem uma capa do New York Times chamada As Mães de Bragança, alguma coisa assim. Se eu não me engano, acho que foi no New York Times. Enfim, teve uma, uma dimensão, assim, maior do que, pronto, deveria. E pronto, é um estereótipo que ficou para nós mulheres brasileiras, né? O mundo, o mundo, Inglês. o mundo, o mundo todo. Tem globo terrestre, toda a orbe. Tem inveja do Brasil, tem inveja. Brasileiro é legal, brasileiro é swingar, brasileiro tem cultura, brasileiro fala a língua dos outros. Entendeu? Brasileiro, mano, brasileiro tem ginga, inventa música. Brasileiro tem o sambô, né? O sambô a gente pode tirar. Mas tem umas coisas ruins também. Mas tem muita coisa boa. Né? O brasileiro é bem quisto no mundo todo. É verdade. Total, total. Isso é verdade. Flávio, nossa, do inferno, né, cara? É isso, é macho. Teve uma moça que a gente entrevistou que ela chama os machos de macho lento. É os machos fazendo machulência em todo o globo, né? Então, mas aí, então o que eu tô entendendo é que essa persona que você desenvolveu, a doutora Desinfluencer, ela é um jeito de você atacar e se defender, né? Ao mesmo É, tempo, né? eu acho que a terapia deu certo só até um momento, aí eu tive que criar a doutora Desinfluência, sabe? Pra poder até Flávia, ali. tamo junto. Tamo junto, Flávia. Eu tô há 5 anos sem terapia. Vem online agora pra todo mundo ver. Amigo, eu ainda faço e nem sei se tá funcionando, mas enfim, é Eu faço isso, também. né? Mas, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. E às vezes a gente cria artifícios para poder superar, né? Pronto. E eu acho que a doutora de influência ela é meio que um alter ego meu. Eu sou ela, na verdade. Mas é meio que Aham. um alter ego meu depois de ter superado alguns traumas envolvendo muito machismo e realizado que, tipo, ninguém paga minhas contas, sou eu que pago mesmo, então foda-se. É isso. Foda-se. É isso. Muito foda. Muito foda. É porque é isso, assim, né, cara? Eu acho que tem uma parada que a gente vê assim, né? É mulher que fala de feminismo com humor, normalmente os caras faz, não sei o quê, tá, tá querendo macho, tá não sei o que lá, sabe assim? Os cara não conseguem
entender que não é sobre eles, sabe assim? Que é sobre a sua necessidade de se expressar, a sua necessidade de falar e muito pelo contrário, né? É tipo, caralho, velho, ninguém tá atingindo, pelo amor de Deus, melhorem, né? Os homens, eles estão. Eu gosto muito dessa palavra que alguns jornalistas usam, assim, da antiga. Empolvorosa, sabe? Assim, eles estão. Eles não sabem o que fazer. Porque a mulher descentralizou o homem da vida, né? Ou vem nesse caminhar. Vem nesse caminhar. Então, eu posso dizer que, de certa forma, eu descentralizei também. Me separei, me divorciei enquanto eu estava aqui em Portugal sozinha, sem família, sem rede de apoio, com uma amiga, e passando perrengue, e sofrendo bastante coisas. E eu percebi que, pô, eu tô melhor sozinha por enquanto, sabe? Assim, muitas pesquisas, inclusive, dizem que a mulher solteira ela é mais feliz, mais realizada do que acompanhada ou casada, porque o casamento, se o casamento fosse bom para a mulher, algum deputado já teria tirado, sabe? Isso aí que você tá dizendo aí, isso aí é tudo pesquisa aí de esquerdista que fica dizendo aí, você tem que vir morar aqui comigo com a Michele. Você vai ver o que é ser mulher, que é legal demais aqui. Ai, Cara, misericórdia, ele acabou na madeira, meu Deus. é, é muito terrível, né, velho? Porque assim, a galera tá chamando ultimamente de heteropessimismo, né? Mas como é que vai Sim. ser otimista, gente, se a gente não tá entregando? Né, a questão é essa, assim, mulherada tá pedindo, velho, e a gente não tá entregando, sabe? O basal, pedindo basal, hein, ô Léo? Tá pedindo muito alto não, tá pedindo nota 4, hein? É menos do que a média, tá pedindo nota 4, tá pedindo não apanhar e sem nem perguntar. Sabe, assim, ajudar a lavar a louça. E nem ajudar é o verbo, né? É compartilhar. Mas, enfim, o heteropessimismo, inclusive, foi um dos primeiros temas que eu lancei dos vídeos aí que eu fiz. Foi justamente sobre o heteropessimismo, sabe? Porque eu tinha um quadro. Pronto, aí depois foi evoluindo o perfil, fui identificando, assim, digamos, em um personagem que eram 4 quadros. Um quadro era o Bitch Reads Nietzsche, que eu falava um pouco sobre filosofia, mas uma perspectiva, assim, bem bitch, bem, sabe? E depois tinha um outro quadro que era Cute But Killjoy, que é uma feminista fofa que fala muitas verdades. É tipo assim, bonitinha, mas fala umas verdades. E o outro quadro era o Desinformação, que falava uma coisa mais séria e tal, era como se eu fosse jornalista imparcial, que o jornalista tem no Brasil, o jornalista tem que ser parcial ou imparcial, né? Então eu era jornalista parcial. Não existe, né? Eu só assumia. E o outro quadro que era o Não Era Amor, era Ovulação, que é justamente para falar sobre essa questão de que às vezes a gente nem ama, sabe? A gente só tá no período fértil e tá tudo bem. Só que a gente confunde, né? Isso porque a sociedade coloca a gente numa posição de que a gente precisa ter homem para chegar em algum lugar, entendeu? Então, o Não Era Amor, era Ovulação, falava mais ou menos desses temas. Caralho, que animal. Não, muito Eu foda. adorei, dá pra ter um quadro. Não, é o quadro, né? Você falou muito bom, mas dá pra desenvolver muito. O homem não tá preparado ainda pra ouvir isso aí, entendeu, o Flávio? Desculpa, o homem não gente, tá preparado pra ouvir. Tá difícil ser macho? Tô brincando. Tá difícil. Tá difícil imaginar que eu sou só mais uma piroca que ela sentou. Dói o coração, entendeu? Dói. A gente quer ser o guerreiro no cavalo, mesmo que a gente não queira a pessoa. A gente quer ser marcado, né? Os caras não falam lá, o Red Pill, que a sua capacidade de fazer a mulher chorar, isso eu achei meio doente até, né? É muito. Mas é realmente, sendo muito sincero e idiota aqui, mas não que a gente... Cara, Léo, quantas vezes, sei lá, você não quis que fosse ser o cara especial só por ser? Só por ego, só Todas, por todas. Muitas, só porque eu sou Todas. legal, como assim não quis ficar comigo de Todas, novo? todas. Não, mas tem que ler, meu, eu tô da hora Todas. demais. Todas. Eu não quero ser o cara que esquecível. Eu quero. Cara, eu lembro uma vez eu recebi uma muito boa. Tinha uma menina que eu ficava na praia quando eu era moleque, adolescente, ela era minha brotherzona. Conheci ela num show do Marilyn Manson cover na Praia Grande, já contei aqui. E aí, puta amiga, a gente só beijava na boca, e depois de uns anos, já tinha voltado da Inglaterra, ela mandou uma mensagem. Falou, cara,
E ela não é de São Paulo. Falou, pô, em São Paulo, e aí? Eu falei, oxi, mas que conversa esquisita, essa conversa aí do nada. Falei, é você mesmo, né? Nunca quis nada, nunca passou de nada, agora tá chegando. Aí ela abriu a câmera, falou, sou eu, olha lá, fez uma brincadeirinha. Eu falei, ué, mas que mimo, rapaz? Eita, pô, o que tá acontecendo? Bora lá. Aí ela falou assim pra mim, foi muito bom, cara, foi muito bom. Ela falou assim pra mim, não é você que eu queria, mas é você que eu tenho. Velho! Você acha que eu fiquei triste? Nossa! Eu não fiquei, eu fui. Ó, Eu fui. Eu fui feliz. Gente, Eu pelo fui. amor de Deus, são 11 da noite aqui, eu vou acordar minhas amigas rindo. meu Não, senhor! eu fui muito feliz, cara. Eu fui muito feliz. Puta, eu tava ainda de rolo com ex, aí rolou fofoca. Bom, enfim, foi o pacote completo. Mas eu não me senti, não, bravo. Eu fiz o drama do cacete, eu não. Eu fui bem feliz da vida. Sério, Tipo, vamos Juca? aí. É isso Caralho. aí. Fui mesmo. É isso, é Às isso. vezes muito tudo que bem. a gente precisa é só ser uma marmita mesmo. Tá tudo bem. É... Caralho, velho. Marmita mata tanta fome. Mas, ô Flávia, como é, assim, aí... Porque, mano, a ideia de marmita, ela nem todo mundo... Não, é sério, nem todo mundo consegue entender. Ou nem todo mundo consegue alinhar. Acho que é alinhar, não entender. Acho que é alinhar. Talvez o que marmita pra você não é marmita pra mim. Né? Como é, tipo, pra uma mina dentro do mundo machista assumir que, puta, eu tô só no período forte, eu só quero dar, mano. Cola aí, tchau. Vira uma pizza depois. Como tipo... Porque é mais fácil eu falar aqui, né? Pro homem tudo é possível, né? Tipo, Então, primeiro eu preciso... Oi, mãe, eu não sou virgem mais, tá? Eu vou falar sobre sexo agora. Então, painho, desculpa. Ah, então, às vezes é até melhor, sabe, só separar isso do que ter o envolvimento, porque a gente tem que aprender uma coisa, que isso foi na terapia, aí valeu o investimento. Às vezes a gente cobra muito das pessoas, sabe? E eu não digo só a mulher do homem, mas do homem com a mulher também. A gente cobra muito, então a gente já idealiza. Aí já vem aí tem o drama pessoal, os traumas pessoais, interpessoais, a minha história de vida, que se mistura com os problemas da sociedade. Por que eu tô dizendo isso? Porque se eu tenho uma história de vida que eu tenho um trauma, sei lá, eu fui traída, ou eu sofri muito de amor, ou eu tenho uma necessidade que demanda, que tem uma carência, e a sociedade, em contrapartida, cobra que a mulher precisa de um homem, e aí quando isso se cruza, né? Então essa cobrança da mulher de querer ter um relacionamento aumenta, e aí, ele só queria transar comigo e tudo mais. Quando você começa a entender isso, eu não digo nem aceitar, mas quando você começa a entender isso, uma chave vira, sabe, assim? Porque aí você vai entender quando é recíproco, quando não é. Você vai entender quando se deve cobrar ou não. Você vai entender quando você tá objetificando ou quando você tá sendo objetificada. Você vai entender quando você quer só isso e nada mais, sabe? Mas colocar isso na carga do indivíduo é muito problemático. A mulher tem que saber disso. Porque a gente vive uma sociedade que, sabe, impõe desejos. Eu fico sempre me perguntando, isso que eu desejo é um desejo meu ou um desejo criado pelas demandas dos estereótipos de gênero, sabe? Sim. Então, Não, muito. eu quero ter um relacionamento porque eu me sinto sozinha ou porque eu só tô ovulando, sabe? Então, infelizmente, mulher, a gente vai ter que muito correr atrás disso, dessa percepção interna mesmo, e fazer terapia para as pessoas que não fazem, sabe? É bem isso. Não, e é muito foda, porque do lado de cá, né, Flávio, o que acontece, assim, eu acho que a sociedade coloca vocês nesse lugar, né, de, putz, o ideal é ter um relacionamento, o ideal é, né, e aí, assim, até colocando expectativas onde possivelmente não tem, porque tem muito cara que só tá querendo dar uma, né, só tá querendo terminar a noite ali, né, marquei um ponto aqui e acabou, né, mas esse mesmo cara não aceita que a mulher tenha o mesmo objetivo. Então, assim, quando você fala assim, cara, porra, só tava ovulando, só queria umazinha mesmo, depois vira pizza e dane-se, os Reginaldos do mundo, eles são os caras que pensam assim, cara,
né? Ah, eu dei um match aqui, eu quero dar uma metidinha, e aí depois acabou, mas se a mina tá pensando isso com ele fica ofendidão. Ah, não Uhum. pode. Não pode porque eu sou a figurinha prateada do pacote. Eu sou a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha, tá ligado? Né? E aí é muito louco isso, assim. E esses são os mesmos caras que ao mesmo tempo, quando começam a ter contato com as ideias feministas, né, eles falam assim, ah, mas essa mulherada, elas falam de um jeito que é muito agressivo pra mim. Ah, não dou conta. Não dou conta de ouvir feminista, porque feminista tem essas ideias aí que é muito, muito, muito agressiva, né? E aí tem essa cobrança, né? Pra mulherada ser pedagógica com o cara. Né? Como que você se sente, né, Flávio? Nesse sentido, assim, porque eu imagino que o seu público deva ser diversificado. Como que é o seu público e para quem você fala quando você faz o seu conteúdo? Meu público tem 50% homem e 50% mulher. É bem dividido. Não digo 50%, tem mais mulher. Mas sim, eu falo, que linda! Que fofo! Eu falo pras gays, pras lésbicas e LGBTQIA+, e assim, sabe? Eu falo pra todo mundo. Mas eu falo também com muitos homens, para os homens. Eu quero chegar a falar para eles, eu quero que eles me escutem. Porque eu não falo de um jeito agressivo, eu acho, pelo menos, né? Mas eu tento falar de uma maneira, pronto, que atinja o público. E aí, um dos vídeos que eu fiz foi sobre amor romântico. Quando a gente fala de amor romântico, a gente pensa que só a mulher que tem um amor romântico. Mas os homens, eles eu acho que eles estão muito nessa crise, porque eles também estão nesse momento de descentralização do amor romântico. Como, né, a cultura em geral feminina das mulheres está caminhando para essa descentralização do amor romântico, os homens ainda não entenderam isso, que eles também precisam descentralizar o amor romântico. Como é isso? De não se apaixonar mais, de não namorar mais, de não amar mais? Não, não tem nada a ver. De parar de idealizar o amor naquele lugar de inalcançável. Porque isso, o problema é esse, entendeu? Dos homens e das mulheres também, nesse sentido de relacionamento. A idealização do que é impossível. Eu nunca vou conseguir encontrar uma pessoa perfeita, porque pessoas perfeitas não existem. Nem eu sou perfeita também. Então, a ideia do amor romântico surgiu com os trovadores, na época medieval, né? De que tinha um cavaleiro que cortejava a donzela, e era uma donzela perfeita, e era aquele amor único. Então, nasceu desse ideal do amor dos trovadores, né? Daquelas cantorias que existiam. E foi evoluindo e evoluindo e evoluindo para o romantismo, que era aquele amor inalcançável, intangível. Então, as mulheres perceberam que a gente nunca vai conseguir. Os homens não entenderam ainda que eles também nunca vão conseguir o que eles querem. E eu acho que é por isso que é essa euforia que a maioria tá vivendo. Por isso que tá difícil ser macho. Você sabe que pra mim é assim, real, mano. Os homens são mais dramáticos que as minas. Porque você falou de agressividade, mano. A gente fala, eu falo alto pra cacete, berrando pra cacete. Berram comigo, ai que agressivo, tá ligado? E eu falo alto por falar. Tipo, eu sou uma pessoa, né, escalafobética, que você me falou aqui. E homem, geralmente, mano, quando uma mulher é agressiva, ele fica muito, muito, muito ofendido, tá ligado? Porque existe, ainda bem, né? Tem que existir um senso de não se bate numa mulher. Bom, eu cresci com esse senso. E aí fica aquele pensamento, mas se sou eu que falo, aí eu sou injustiça. Aí fica achando aquele 1% de erro pra se colocar como tadinho, como mas você pode gritar então agora? Cadê os direitos iguais? Pediu pra não gritar agora, né? Então a gente automaticamente coloca como vítima. E digo mais, mesmo os caras que são solteiros, se dizem solteiros, que não querem família, sempre tem uma mina que o cara fala, aquela ali eu casava. Aquela mina ali, nossa, eu aposento. Todos esses caras que falam que não quer alguém, também quer, tá ligado? Só que aí coloca, tipo, alguma coisa lá pra não alcançar, né? Quem se falou. Mas todos viram lá e falam assim, nossa, aquela ali... Sempre tem uns comentários assim. E seja no sentido mais idiota de objetificação.
Mas rola assim, mesmo homem que não quer, né, que fala que não quer relacionamento, se deve pegar direitinho lá uma chavona, quer também. Não tô falando que muda por isso, né, porque a maioria dos homens que eu vejo, eles querem um relacionamento, querem continuar na vida de solteiro, todo mundo quer gozar. E aí fica ofendido se a moça... teve uma vez que um rapaz falou pra mim que descobriu um pulo fora. Não contei em primeira mão, nunca contei. Eu dei um pulo fora, minha mulher me descobriu. E ela me perdoou se a gente abrir a relação. Ele falou isso. Falei, você vai abrir? Ele falou, vou, ela é de boa. Eu falei, você tá abrindo com fé que ela seja de boa? Porque assim, se ela propôs te perdoar pra abrir, ela já tá mostrando pra você que os direitos são iguais, né? E assim, ela quer autorização pra fazer o que você fez. Ele, não, ela sei lá, vai fazer nada não. Falei, beleza, amigo. Aí cada um mora na sua fantasia. Ó, joinha, ó. Eu tenho relacionamento aberto. Na minha cabeça, eu não quero nem saber. Na minha cabeça. Não, é tipo, pá, é um blank. Assim. Aquele Cara, eu relacionamento não aberto sei. que só uma pessoa tá aberta, né? Ela sabe, tipo isso. Não, É relacionamento aberto unilateral, né? Os caras falam isso naquele Unilateral. documentário lá. Cara, eu realmente não sei, Reginaldo, assim, se os caras querem, né? Se no fundo quer, se no fundo não quer. Eu acho que tem pra todo gosto, né? Eu realmente fiquei mais feliz quando eu encontrei um amor romântico, né? Estou muito feliz, muito apaixonado, Mas acho que tem pra todo gosto, assim, né? Eu acho que não existe a necessidade. Inclusive, eu acho muito admirável quando a pessoa se encontra sem precisar de um amor romântico, assim. Mas você estava falando esse negócio de falar, né, Reginaldo? Falo, sou escalafobético. Tem um negócio que a Flávia fez, um texto muito legal, que é energia feminina é meu falo. E aí tem uma provocação no final. Olha que genial, hein? Provocação no final, anotei aqui, que ela fala assim, ó. Eu sou xingada, é isso. Não, tem que falar isso, que é muito genial. Ela falou, energia feminina é o meu falo. Não tenho pênis, mas eu falo. Caralho, mano, isso foi muito foda. Flávio, fala um pouco pra gente dessa genialidade. E lembrando que, assim, eu tô achando fantástico o rumo libidinoso da conversa, porque o papo era pra ir pra viagem, eu acho, né? Mas vamos lá. Pode ser viagens, né? Pronto. A gente chega lá, Reginaldo, a gente chega lá. Qual foi a mesma pergunta? Eu adoro. Qual foi a mesma pergunta? Energia feminina é meu falo. Sim. Então, o conceito de fala, aquela acadêmica brasileira, o conceito de fala, né, nascido com Freud, né, o Freud, ele tem uma teoria de que o falo é o órgão superior, né? Então, as mulheres, a gente sofre do que ele diz da inveja do falo. Nossa, velho, caralho. Eu queria muito voltar no tempo e dizer assim, meu filho, o seu falo, por acaso, tem mais de 30 terminações nervosas? Pode ter orgasmo múltiplo? Não pode. Então, se feche. Mas eu não posso não voltar no tempo e eu escrevi esse texto. Então, assim, Freud disse que o falo, ele é o, digamos assim, e não é só o falo do pênis, mas é um conceito mais amplo de poder, que revela poder. Aí depois Lacan desenvolveu isso e tudo mais. Mas a teoria principal do Freud, a teoria originária, digamos assim, pelo menos as primeiras que eu tenho noção documentada sobre essa questão do falo, é esse conceito que nasceu com Freud, que ele diz que os homens têm o falo, né, ou seja, o pênis, que digamos assim, seria metaforizado no pênis, no órgão sexual masculino, e as mulheres são inferiores nesse sentido porque elas não têm o falo. Então, a nossa busca, a nossa neurose, que nós somos neuróticas, né? Nossa histeria surge dessa ausência do falo. Para Freud, o clitóris é um atrofiamento do falo, do pênis, um não desenvolvimento. E isso, né, na teoria dele, pronto, categoriza a gente como inferior. Então, aí ele hierarquiza, de certa forma, na psicanálise, nas análises, né, do imaginário e tudo mais. Então, aí pronto. Aí, um dia, eu estava lendo sobre essa teoria. Eu li também sobre Freud para escrever algumas coisas da tese. E eu disse, sei lá, surgiu assim na minha mente. Eu falo. Eu não tenho falo, não. Eu tenho uma coisa muito melhor, inclusive. Sabe?
E aí eu escrevi esse texto, que eu já nem lembro mais. Foi sobre. Eu tava até pensando em fazer um vídeo, mas aí eu falei nesse texto, eu falo justamente sobre isso, que energia feminina e energia masculina não é para existir. Porque na verdade, o preconceito, o patriarcado, ele se sustenta por essas distinções entre categorias de gênero, entende? Então, o que é coisa de menina e o que é coisa de menino, isso é muito importante para o patriarcado para sustentar o machismo, a misoginia, para sustentar, inclusive, as violências, né? Que as violências de gênero, que o ápice do gráfico é o feminicídio, né? E outros tipos de violência de gênero também, que acontece não só com mulheres, mas também com pessoas, né, trans, gays e tudo mais, que também se caracteriza como violência de gênero. Então, energia feminina e energia masculina, se alguém vier dizer para você, olha, você tem uma energia masculina, você tem uma energia feminina, ignora essa pessoa. Conselho de amiga, sim. Não escute. Desfaça a amizade. Corte o dedinho. Eu Não puxei vai, eu tô brincando, né? Não é isso, não. Mas assim, energia feminina e energia masculina, que muitas pessoas, até muitas abordagens progressistas, inclusive, costumam Sim. categorizar, sabe, assim, essas mulheres místicas que correm com os lobos e tal, gostam muito desse negócio de energia feminina também. Calma, amigas. Isso pode ser um tiro no pé, tá? Não é legal assim tanto não. Mas por outro lado tem também essa coisa do que é ser mulher, né? Quando eu estava lendo sobre feminismo, eu entrei um pouco em pânico assim fazendo a minha tese, sabe? Eu disse, meu Deus, mas se as teorias, né, de gênero, dos estudos de gênero feministas tendem a desconstruir tudo aquilo que é mulher, o que é ser mulher? Assim, Eita. ser mulher botar batom verde, isso é feminino? E quando eu fui defender a tese, um professor, o mesmo que disse que eu ia voltar pra cozinha, perguntou pra mim, assim, o que era ser mulher, né? Aham, O que era ser feminina. aham. Aí eu disse, ser feminino é totalmente diferente do que é diagnosticado como mulher, porque mulher é uma construção social, né? E o feminino é uma atribuição dessa construção social. Caralho. Isso. E aí ele se fechou. Aí eu acho que ele ficou com raivinha e disse pra eu voltar pra cozinha. Pronto. É isso. Um beijo. Geralmente apela, né? Apela pra tiração de sarro. É, Mas assim, um cara legal, sabe? Tô brincando. maravilhoso, Eu fico te maravilhoso. defendendo. Ainda bem que eu não estava no período fértil. É. Não, maravilhoso, assim, É. porque esse é um tema que foi polêmico aqui nesse podcast. Que a gente já fez um episódio, primeiro falando sobre jovem místico, né, as coisas que a gente acreditava, misticismo e tal, e a gente teve um episódio que abordou um pouco a coisa da energia masculina, da energia feminina, né. Jovem a gente, viu? Jovem místico é eu e ele, tá? Isso, Vocês Tá, são a gente é o jovem místico, tá? Só pra deixar claro. E aí, Mas vai lá, pode falar. incenso, tudo. Não, isso, a gente falou disso, falou de incenso, de espiritismo, de vida após a morte, de não sei que lá, ayahuasca. A gente falou tudo isso. Signo, lua, Vênus. Drogas psicodélicas. Mas, ó, tá vendo, Reginaldo? Olha como as coisas se amarram, porque era sobre isso que eu queria falar. Eu sabia que a Flávia ia falar sobre a questão do masculino e do feminino, e normalmente é atribuído ao homem a coisa né, da autonomia, da liberdade, e aí eu queria entrar no negócio de viajar sozinha sendo uma mulher, né? Eu queria. Tá vendo? As coisas se resolvem, rapaz. Não precisa ter. Não, mas é só um Vamos drama. lá. Gente, eu gosto do drama só. Já foi 1 hora de O episódio. rapaz, A gente falar 10 minutos de viagem não é episódio de o viagem. rapaz é ansioso. Calma, Regina. Não, mas vem cá, gente. Eu gosto, eu sou o primeiro a não querer pauta. É só drama, eu adoro. Por mim, vai Pode embora. colocar, né, o falo É. do tema do episódio, que de certa forma entra nisso. Não, assim, nada contra jovens místicos, tá? Todo respeito, né, então, eu acho que eu sou Até também. participa, né? Até participa de podcast de jovem Eu tenho até místico, né? amigos que são, inclusive, sabe? Tá tudo bem, menino. Não, tô brincando. Eu também, eu sou uma jovem mística. Eu fui criada numa religião japonesa, então espiritualista, tudo mais, sabe?
e sou ainda dessa religião, um pouco, né, enfim, não tão praticante quanto antigamente, mas acredito também em energia e tal. Mas isso é diferente, essa coisa de energia feminina e energia masculina é um pouco diferente, porque, esse misticismo, na verdade é assim, eu acho que a cultura é tão, eh, patriarcal e tão estruturada nesses estereótipos de gênero e nesses papéis de gênero, que isso introcedeu nesse misticismo da energia feminina e da energia masculina. Porque se você for pegar, por exemplo, eu digo pela minha religião, que é monoteísta, a gente acredita num Deus supremo, mas é politeísta ao mesmo tempo. Então, os deuses não tinham sexo nesse sentido, assim. Tinham várias, digamos assim, formas. Às vezes era mulher, às vezes era homem, às vezes a deusa Canon, por exemplo, que é representada como mulher, mas às vezes também foi representado como homem. Então, é nesse sentido, entendeu? E a gente que vive nesse mundo estigmatizado pelo patriarcado, pronto, ficou muito focado nessas definições muito cartesianas, né? Depois do racionalismo, a humanidade veio querer identificar tudo. Então, ou é X ou é Y, literalmente, né? O macho ou fêmea. Então, é basicamente isso. Mas essa questão da autonomia feminina também entra dentro da questão dos papéis de gênero. E aí o tema da minha tese... Chegamos ao tema da minha tese! Yes! Uhul! Erika Hilton, E aí... Rainha da escala 6x1. Aliás, Rainha, do site, tipo, 5x2, 5x2. Sou fã, sou muito fã. E aí, pronto, a minha tese eu analisei mulheres que viajam sozinhas e como narrativas digitais, mulheres que viajam sozinhas e como representam Portugal nas redes sociais. Eu analisei influências digitais, né, bloggers e influenciadoras, como é que elas falavam de Portugal nessas redes sociais. Mas nesse panorama bem amplo, eu pesquisei muito sobre as pioneiras das viagens, né? Porque a viagem, ela é muito caracterizada pelo mito de Ulisses, né? Da Odisseia. Se você pegar a Odisseia, é o quê? Você for ler a grande viagem, digamos, da literatura é a Odisseia. E o grande personagem da Odisseia é Ulisses. E aí você analisa, né? Ele se consolidou como essa figura do homem viajante, o grande herói da aventura, da descoberta, da conquista. E enquanto Ulisses parte, né, para as aventuras dele, Penélope, que é a mulher, Fica em casa. permanece lá tecendo o seu véu, esperando Ulisses voltar eternamente, né? Então ela foi muito associada, a imagem da mulher foi muito associada a essa zona doméstica, né? A espera, a passividade. Então, tem até um estudioso que eu pesquisei muito, li muito, que é o Gilbert Durand. Ele é um antropólogo francês e foi a partir da teoria dele de imaginários que eu analisei essas narrativas, né? Ele estuda imaginário, antropologia do imaginário. Então ele categorizou mitos, símbolos e tudo mais. Mas enfim, isso é muito complicado e muito acadêmico para isso. Mas ele tem uma frase muito interessante sobre a Odisseia, que ele fala o seguinte: toda a Odisseia é uma epopeia da vitória sobre os perigos das ondas e da feminilidade. Porque se você analisar os personagens da Odisseia, as personagens femininas aparecem como Sim. Penélope passiva, Sila, o monstro, né? A outra lá que eu esqueci. Que transforma os homens em porcos. Isso, Calypso, né? Que é a ninfa sedutora. Então, assim, dentro da viagem, né? O homem é o grande herói. Digamos, eu estudo imaginário, eu estudo mitos, símbolos, arquétipos. Então, dentro do imaginário social, o Ulisses é o grande herói, é o homem, né? E a mulher é a Penélope, digamos assim. Então, quando a gente fala de mulheres que viajam sozinhas, sempre causa um estranhamento. Então, quando eu dizia assim, eu lembro muito que eu dizia assim, eu estava fazendo até uma pesquisa interna, assim, eu adorava quando as pessoas me perguntavam qual é o tema da tua tese. Aí eu dizia mulheres que viajam sozinhas. Hã? Tipo, quando era homem, sempre perguntava, oxe, mas por que tá estudando isso? Quando eram mulheres, era tipo, que massa! Caramba, eu quero ler muito a tua tese. E aí, como é que tá sendo? Como é que tu tá pesquisando? E os homens eram tipo, qual a importância disso, cara?
série. Mano, que sensacional. Não, e olha que doideira, velho. Fiquei muito brisando nesse negócio do Ulisses, cara. Porque quando a Penélope tava em casa, os outros homens vieram, né, pra competir pela posse dela. Então, assim, além de ela não sair, né, com autonomia pra conhecer o mundo, o equivalente a Ulisses, se ela não é posse de alguém, ela precisa ser posse. Então, se ela está em uma posição de estar sozinha, viajar sozinha, ter autonomia, é um corpo público, né? Que precisa ser posse de alguém, né? Se É um tá por objeto. aí, se tá andando, zoando por aí, se tem um rapaz do lado pra fazer a proteção, o que que significa? Conta pra mim, ó, doutora aí, desinfluência, né, chama? Me conta isso aí, me conta. O que que significa? Tá em Portugal aí fazendo o quê? Pronto, agora traduz. Eu tô brincando, que ele tem uma dicção terrível, né? Parece com. É, o pai não tá bom não, o pai não tá bom não. Vem Com contigo. bombinha de asma, enfim. Você sabe que eu fiz um mochilão, e quando eu fui fazer mochilão, uma amiga minha veio falar comigo. E ela falou, cara, eu posso juntar meu mochilão com você? Porque eu quero fazer mochilão e eu não sei se eu topo fazer um mochilão sozinho. Eu falei, claro, vamos escrever os países, aí vamos ver os lugares se a gente bate, né? Tipo, era a viagem da minha vida, a viagem da vida dela. Teria que tancar pra gente, eu não ia abrir mão de muita coisa e nem ela. Mas mas até então, exatamente, você falou, jamais teria imaginado, nossa, né? Mas também só dele, não quero. Essa é bonzão não. Mas, por exemplo, quando eu fiz a primeira viagem com a minha ex-esposa, eu fiz a minha primeira viagem com ela falou, nossa, é simples, né? Eu nunca pensei em fazer isso. Eu falei, é simples, é só a gente alugar, se a gente tiver dinheiro, é só alugar e ir. E ela falou, cara, eu nunca faria isso sozinha na minha vida, né? E que louco é isso, a gente não pensa, mano. Quem tá no conforto não pensa no quem tá no desconforto, nem imagina que o desconforto existe. Nossa, é muito complicado, né? Você se desvincular dos seus privilégios que estão tão cristalizados em você, não é? Por exemplo, eu sou uma pessoa considerada branca, né? Aqui em Portugal, não, eu sou latina, porque quando a gente sai, né, eu sou brasileira, na verdade, mas na Europa eu sou latina, então tem as categorias, digamos assim, de importância. Mas é muito difícil a gente, às vezes, desconectar esses privilégios que a gente tem, sabe? E eu vou dar o exemplo que eu ia dar. Por exemplo, eu me esforço muito para escutar as pessoas pretas. Eu me esforço. Na verdade, não é que eu me esforço porque isso é uma dor ou alguma coisa, ou é difícil, não. Mas é porque, assim, se uma pessoa preta chega para mim e diz que eu falei uma coisa racista, por que eu não vou dizer, caramba, me desculpa, pode me dizer como é que eu posso fazer melhor ou como eu não posso fazer? Qual o problema de perguntar isso, entendeu? Então, a mesma coisa para os homens. Qual o problema de vocês? A gente já entra no contra-ataque. Você não é tão racista, eu não acho isso. Não, eu não sou racista, eu tenho até amigos que são, sabe? Não é por aí, entendeu? Então, mas eu entendo que é muito difícil se desvincular dos privilégios que estão muito cristalizados, estrutural na construção do nosso ser, do nosso conhecimento, né? Basicamente é cognitivo o problema, né? Então, assim, quando a pessoa que é preta e me diz que passou por isso, eu vou parar, vou escutar e vou dizer, cara, se eu fui assim, peço desculpa, vou rever e tal, porque realmente. E não fazer a pessoa também se sentir culpada porque ela tá me dizendo para eu me sentir culpada, porque também tem isso, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa se coloca tanto, ai, mas eu não queria dizer, e coloca a outra pessoa na posição de consolar, que não é o caso, né? Total. Não, e nossa, animal. Eu fiquei pensando também, né, Flávia, assim, que você fez uma tese de doutorado falando, né, de mulheres que viajam, e você é uma mulher que viaja, então você é a estudiosa e é o objeto do seu estudo, né? Tipo, caralho, que loucura, né? Como que é isso? Legal, eu acharia legal, eu acharia mó legal. Muito da hora, muito da hora.
Léo, aqui a gente faz um pouco disso, a gente Total. estuda a nossa história como homem, tá ligado? Tipo, e como rever isso É, todo dia. mas é o inverso. Aqui nós somos os privilegiados, né? Falando, né, do nosso coitado, meu Deus, se colocando no lugar de coitado. E ela é o É, contrário, né? Tipo, caraca, como que é isso, Flá? assim, eu viajei sozinha algumas vezes no Brasil, mas muito pouco, mais a trabalho mesmo. E quando eu vim pra cá, pra Portugal, eu viajei mais, assim. Então, eu comecei a viajar sozinha depois da minha tese. Não foi uma coisa que Ah, nasceu comigo, entendeu? Ah, é verdade. É verdade, não foi uma coisa que nasceu comigo, foi um objeto de pesquisa que nasceu de uma conversa, sabe? De uma produção, assim, conversa com amigos e tal. Aí, eu comecei a viajar sozinha depois. Sério mesmo. E eu nem sou essa mochileira toda, sabe, assim. Mas eu gosto, ai, eu adoro uma paz, assim, sabe? E você viajar sozinha é incrível, porque você não tem que lidar com estresse com ninguém. Você faz o que você quiser na hora que você quiser. E se você quiser ficar no hotel dormindo, você fica, sabe? Você quer comer o melhor prato lá e vai, ou não, você quer comer só um, um hot dog, sabe? Sujo e tal. E assim, eu viajei sozinha para Madrid, viajei sozinha mais para França, para Paris e tal, a estudo. E aí, quando eu finalmente terminei minha tese, foi que eu viajei sozinha a turismo. E aí sim eu fiz um mochilão que eu fui para Paris, Budapeste e Madrid de novo. E foi muito maneiro, muito maneiro. A experiência de você ir para um país que você não fala a língua nenhuma, porque eu não sei falar. Em Budapeste era foda, eu não Pô, sei falar, viu? É um húngaro, dos, né? Falar é húngaro. uma das línguas mais difíceis, assim. E eu me desenrolava com o inglês, né? E pronto. E Sim. foi muito bom. Assim, foram 4 dias incríveis. E recomendo irem para essa viagem lá em Budapeste, porque é mesmo. Mas isso também, aí tem uma coisa também, que existe um recorte também dentro disso, né? Eu falar de mulheres que viajam sozinhas, tem uma ramificação gigante, porque entra na questão da segurança, que a gente tem medo de viajar sozinha. Então a oh, gente tem que escolher países que têm o índice de segurança mais alto. Por exemplo, Portugal foi indicado como um dos 10 países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas. O Brasil não está nessa lista, infelizmente, né? Eu não sei se vocês lembram do caso da Julieta, da palhaça da Julieta Hernandes, que foi assassinada. Isso foi um caso em vários, né? E quando eu estava fazendo. E aquilo ocorreu quando eu estava escrevendo a minha tese, sabe? E eu fiquei muito mal, assim, fiquei muito mal. Porque eu sempre tive essa dúvida, assim, cara, será que meu estudo é realmente importante? Será que esse assunto é interessante? Eu sempre ficava assim, sabe? Por que eu tô fazendo isso? E aí, infelizmente, aconteceu esse fato e eu disse, caramba, então né? Então eu preciso falar sobre isso. E o que mais que eu posso falar? Ah, pronto. Então tem um recorte também neoliberal, digamos assim. No sentido de que eu sou uma mulher que viaja sozinha, tá, mas tem um recorte econômico, sim. né? Tem um recorte racial, por exemplo. Mulheres pretas, eu analisei uma influência que era preta, e eu também tentei ver sobre essa perspectiva também, né? Tem um recorte também muito neoliberal, porque eu acho que o individualismo ele é um resultado do neoliberalismo. Dessa ideia que as redes sociais e que essa cultura digital vende pra gente da Uhum. meritocracia, de que a gente pode crescer sozinho, de que a gente pode ser feliz sozinho. Então, é uma consequência, sabe? É uma consequência de tanto de políticas públicas que, né, fizeram as mulheres terem mais direitos, de uma cultura de evolução trabalhista da mulher, dando autonomia financeira e tudo mais. Tem esse lado que é bonito, do empoderamento de sim, eu posso viajar sozinha, mas tem esse lado também que é uma consequência do neoliberalismo. E assim, eu nunca falei isso, mas eu entrevistei algumas mulheres Aham. influenciadoras. Não está na minha tese, porque eu não consegui entrevistar todas. Então, eu queria só colocar na tese se eu tivesse, né, conseguido entrevistar todas as mulheres. E eu não consegui, então eu fiquei só na análise das narrativas dela dos blogs e das redes sociais. E nessa entrevista eu percebi muito que, pronto,
um dos grandes fatores dessa viagem a solo feminina era o autoconhecimento, geralmente causado por traumas de relacionamento. Eu acabei o relacionamento e fui viajar para me encontrar e tudo mais. E nas pesquisas também tem isso. Tem um conceito que agora eu não vou lembrar o nome, acho que é Wilson, o nome do estudioso. Ele fala da meaningful travel, que é uma viagem significativa, que é essa viagem para encontrar um significado, sabe? E esse significado, assim, no off mesmo, né, é muito causado por isso. Aí a gente volta para aquele arco dos problemas, né, internos, dos traumas de relacionamentos, principalmente. E nas viagens que eu fiz sozinha, que eu conheci mulheres que viajavam sozinhas, também chegou a essa conversa. Eu terminei um relacionamento recentemente, então eu tô fazendo essa viagem como uma forma de me autoconhecer e tudo mais. Caraca, velho. Tem até aquele filme Mamma Mia, né? Que é a mesma coisa. É uma mulher que também, pô, passou por uma situação de homem cabaço que fez merda, e aí ela vai lá e se redescobre, assim. E Comer, Rezar e Amar também é o clássico, né? Isso, Comer, Rezar e Amar. Não, eu falei errado. Você tá totalmente Foi certo. eu tava Isso. tentando lembrar que eu sou Mamma Mia. Não, é uma Porra, e aquele que tem um muito bom, aquele que tem a trilha com a Ed Vedder, mano. Que a trilha inteira da Ed Vedder. Puta, que o maluco vai viajar sozinho e morre, mano. Tipo, no final. Eu sei qual é. Eu não sei o que é extremo, né? Into the Wild. Into Into the the Wild. Wild. Puta que pariu, mas moleque. mas enfim. Mas aí então, ia ser da hora você subir lá na Torre Eiffel em Paris e falar: vai se fuder, Ulisses! Chupa! Chupa, Ulisses, caralho! É muito louco, porque me veio uma coisa na cabeça, né? Tipo, você me falou, e eu não quero ser o tadinho, não, mas você pode chamar o tadinho no final. Primeiro que assim, depois de adulto, viajar em galera é complicado, né? Você não poder viajar sozinho ou com quem você gosta é muito complicado. Apesar que a última viagem que eu fiz em galera, Flávio, foi com esse cara aqui, né? Foi eu, você, o Roger e a Tabata, que é um grupo de 4 amigos, a gente foi pra casa da nossa amiga anterior e foi super suave, porque nós 4 somos velhos, nós 4 ficamos em casa e fomos pra quermesse. Acabou. Mas antes disso, eu fiz uma viagem de galera. Maravilha. Mano, tipo 7, 8 casais. Meu senhor, cara. Um casal ficou trancado no quarto porque brigou. O outro casal, a moça tava com problema, ficou 3 horas esperando. O outro chorou porque a gente não esperou ele, não gostava dele, tava muito louco, queimou a largada. 3 horas da tarde já tava em coma chorando, porque vocês não vão ficar me fazendo companhia. A gente, porra, tá adulto, viado. Vai chorar pra lá. Eu vou curtir a cidade, caralho. Você tá passando mal, você passa em casa. Oxe, caralho, não sou seu pai. Então, assim, que tristeza. Eu faço vendo que merda, né? Tipo, porque junto com isso, eu converso com as minhas amigas, conversei até com pessoas que eu saí, né? Que falam, nossa, viajar com meu ex não porre. Tipo, que eu escuto isso de mulher, viajar com meu ex não porre. Parece que quando, mano, a mina vai pra um rolê legal que o centro da vida dela não é o cara, os caras não sabem lidar. Não sabe pra uma viagem que a mina não vai cuidar dele, não vai ficar levando coisinha pra ele, não sabe lidar. E numa dessa aí é o tadiômetro, pode botar, que eu vou falar mesmo, foda-se, numa dessa aí de viagem de conhecimento, eu tomei no cu, porque eu caí no papo de ex, viu? Caí no papo de ex, foi fazer viagem de autoconhecimento, me ligou depois que eu tava bem, falou, olha, fiz a viagem de autoconhecimento e quero me reconectar. Caí no papo, 2 meses depois, falei 2! O papo desandou e cada um foi pro seu lado, e no fundo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, um beijo pra você que fez viagem, me prometeu e não cumpriu. Um beijo. Nossa, ao vivaço! Caralho, Regina! Olha lá, parece que a Terra plana dá voltas, hein? Olha lá, derrapa, né? Meu Deus do céu, velho. Tem que trazer o drama, tem que trazer o sofrimento, lembra? A gente tá no tadinho, É isso aí. Muito bem. Deixa eu enxugar minhas lágrimas aqui com o seu drama. Isso, Gosto de geminianos que compram meu drama, gosto! É isso. E a gente tá aqui, a gente suporta o drama do coleguinha. Muito bem. Tadinho. Bom. Tá difícil ser macho. Flávio, aqui, ó, o nosso público, né, que bom, ele, nesse momento, ele é majoritariamente masculino. 70% da nossa galera é homem. E aí, né, aqui, ó, os homens que estão aqui estão dispostos a ouvir uma feminista desinfluencer, né, receber a sua mensagem. O que você quer falar para essa macharada que está ouvindo você?
Então, gente, peraí que eu tenho uma lista aqui. Ah. Tô brincando. Fala que merece, fala que merece. Oi, homens, tudo bom? Obrigado por me escutar. Sim, eu não tenho bigode, faço buço, sim, tá tudo bem comigo. Mas eu queria dizer que seguir Red Pill não é legal, tá bom? Seguir Red Pill, ó, essa coisa motivacional não funciona, tá? Outra coisa, quando uma mulher disser que você tá errado, escute, tá bom? Porque provavelmente é 99,9% de chance de ela estar certa e você estar errado em relação ao machismo, tá? Outra coisa, vote bem. A gente tá chegando nas eleições e é muito importante que os senhores homens saibam votar, tá bom? Porque a nossa segurança depende dos nossos representantes que estão lá, tanto mulheres quanto homens. E outra coisa, vocês são vítimas do machismo também, tá? Se a gente não se aliar, essa luta todinha que a gente tem feminista, tudo mais, não é só feminista, é uma luta humanitária. Então, se a gente não se aliar, vai dar ruim para vocês também, tá? Não queiram que a gente chegue ao ponto das coreanas que estão fazendo greve para não engravidar, para não dar filhos e não ter, né, uma luta armada e tudo mais, e não povoar o exército, tá bom? Então não deixa a gente chegar a esse ponto, porque é a gente que pode dar filhinhos e pessoas de povoar o mundo, tá bom? Então tá bom. Muito bom. É isso. Eu acho que é isso. Muito Cara, bom. eu tenho muita coisa pra falar ainda. Se deixar aqui, eu vou. Muito bom. Maravilhosa. Vamos. Maravilhosa. Eu queria perguntar, assim, se não fosse. Tudo bem você falar, não, tá? A fofoca. O que foi que aconteceu? Como que foi esse término traumático? Porque a gente gosta de fofoca. Ah, qual dos? Você falou assim, não, Eu te conto. eu tive um término traumático, aí eu vim pra cá e já era, e o negócio desandou. Conta pra gente. Não, se você não quiser contar, tá tudo bem também, né? Não, conta. Todo mundo sabe, que brincadeira. Todo mundo que me conhece também. Não tem problema não, eu adoro fazer um drama. Sou geminiana. Tadinha, tá difícil? Tadinha, amor. Assim, eu vim pra cá casada. E aí, eu casei, né? Eu acho jovem. Eu casei com 27, a gente casou meio que pra se organizar pra vir pra cá. Então, eu me divorciei e a gente não tava preparado pra estar casado. Eu acho que, pronto, eu tava sendo imatura, ele também, e deu ruim, me divorciei. Mas como eu me divorciei, eu ainda tava nesse patamar de idealização que eu falei, do amor romântico, sabe? Então, eu achava que eu tinha que estar casada, eu achava que tinha que ter uma pessoa. Então, logo em seguida, um pouco tempo depois que eu me separei, eu me apaixonei por outra pessoa, bem complicado. E não rolou nada, não chegou nem a ser namoro. E isso deu uma chave na minha vida, assim, sabe? Porque, como eu disse, eu funcionei na força do ódio. Foi aí que eu passei na bolsa, foi aí que eu fui fazer. Passei também para fazer o. Passei em quarto lugar no concurso nacional aqui para bolsa, sabe? Então, a força do ódio ela funciona muito, cara. Se eles não. Olha aqui, desculpa te interromper, mas eu fui descontar no álcool e drogas. Olha como a força do ódio para uns pode ser melhor do que para outros. Sigam o exemplo dela, pelo amor de Deus, cara. Não vão para o álcool e drogas, vão para o estudo, para lá pro mestrado. Por acaso eu bebo uma cervejinha e tudo mais, mas não tem um limite muito saturado, assim. E aí, pronto. E aí, depois me apaixonei por essa pessoa, passei um ano, assim, sofrendo muito. Sofri muito, cara. Tadinho, assim, porque eu ainda tava nesse patamar de que achava que tinha que encontrar a pessoa. Peraí. Você sofreu. Vou fazer uma pergunta também aqui. Lá, não termina nunca se deixar. Você sofreu mais pela paixão pós o casamento, que você ficou menos tempo, mais tempo pelo não casado do que com o casado? Porque isso é muito louco, né, gente? Olha lá, é isso aí, que loucura, cara. Mas sabe por quê? Isso não depende da pessoa, sabe? Isso revela o nível de idealização que você tá. Porque aí você teve uma frustração anterior e aí você busca outra numa vontade de querer dar certo mais ainda, entendeu? Agora vai, é isso. E é pior, e eu tomo é pior, porque você vai achando que é aquela pessoa e tudo mais. Mas
como eu disse, não era amor, era ovulação. Era... Ele tá bem? Ele tá, o Reginaldo faz isso, ele sai. Ah, Mas ele tá ouvindo. Eu engasguei. Eu ri e engasguei, eu tô velho. Desculpa, amigo, você é engraçado, é meu jeitinho. E aí, o que eu descobri, né, que não era amor, não era... É a paixão, e a paixão ela tá nesse nível da idealização. Então, amor é muito diferente, né, citando aqui nossa querida Bell Hooks, eu acho que é uma das pessoas mais geniais para falar sobre relacionamento e amor. Eu não desisti do amor depois desses traumas, porque teve outro trauma bem dramático depois, porque aí eu comecei a namorar mesmo, passei 1 ano solteira, meio que sofrendo por essa pessoa, mas vivendo e tudo, e estudando e tudo mais. E aí conheci um rapaz, iraniano, bem aleatório. O negócio é intercâmbios, né, multiculturais. E aí a gente namorou 2 anos e meio e, assim, 2 dias depois do aniversário dele, a gente morando junto já, do nada, ele termina. Silêncio, exatamente. Do nada, assim, foi realmente do nada. A gente tava brigando, a gente tava tudo, mas eu sempre tava conversando, sempre tava tentando, né, organizar as coisas, porque a gente que é geminiano, né, a gente precisa falar pra processar, não sei, sabe? Precisa conversar. E aí, do nada, ele terminou. Comigo. E eu fiquei sem chão, porque eu tava num momento muito difícil, a bolsa tinha acabado, eu tava tendo que voltar pro mercado de trabalho, tava entregando a tese, tava fazendo um curso de noite, eu tava assim, sabe? E ele meio que, a Flávia imatura, né, que eu ainda tava nesse patamar, pensou, ele me abandonou no momento que eu mais precisei, enquanto eu estive do lado dele, enquanto ele mais precisou. Mas a Flávia de hoje reflete que eu não deveria ter posto ele nesse lugar de me sustentar afetivamente, tá entendendo? A gente tem que estar sempre pronto para o término. Não que a gente vai ficar esperando o término, mas a gente não pode colocar, vai doer muito, vai ser muito foda, mas a gente não pode colocar a nossa felicidade na mão, assim, de uma pessoa, sabe? Então, assim, hoje eu entendo que, tipo, ele não deu conta, mas tadinho, foi difícil ser macho pra ele e dar conta. Nem sempre é todo mundo que consegue dar conta, sabe? E tá tudo bem, porque é assim que relacionamentos acabam, é assim que relacionamentos começam. Tá tudo bem, a gente já até conversou sobre isso. Isso daqui que eu falo com ele nem vai entender, porque é em português, né? Foi em inglês. Muito bem. Mas, assim, hoje a Flávia é madura, quase podre, inclusive, caiu já da árvore, espatifou no chão, reflete sobre o passado e vê, pô, passou, doeu pra caralho, foi muito foda, mas tá bom já de seu tal lugar de vítima, assim. Acabou, já deu, é isso, né? Porque, ele me abandonou, sim, é isso que os homens fazem, em geral, né? Você veja pela história da Preta Gil, né? Um exemplo midiático, Sim. inclusive, infelizmente. Inclusive, nossa, que Deus a tenha, a Preta Gil era sensacional. E pronto, esses foram os eventos traumáticos de relacionamento. E aí eu fui ler sobre amor, porque o que a acadêmica geminiana, jornalista vai fazer? Ela vai ler para se recuperar. Eu tinha vezes que eu tava num processo, sei lá, neurótico, que eu devorava um livro, assim, sabe? E outras, eu tô num processo neurótico que eu tô lendo um livro desde o início do ano, então é tudo, né, demora. Mas pronto, esse foi o processo traumático que eu passei do término, mas foi traumático por mim, sabe? Não teve... Foi traumático, foi um rompimento muito brusco. E isso acontece. O meu erro foi depositar muita confiança nesse sentido de colocar, né, de não equilibrar as expectativas com a outra pessoa. Mas ele também era muito fechado e também não comunicava tudo. Então, enquanto eu estava tentando e comunicando e organizando, porque a gente, mulher, também faz muito isso, né? É iraniano, mano, maluco é iraniano, mano. Tipo, é iraniano, mano. Assim, é real, cara. É tipo, sei lá, eu não sei, mas mano. Porra. Vem cá, você acha que o homem iraniano, ele fala sobre sentimentos e relacionamento com a mulher dele? Você acha pra mim? Por quê? Porque eu sou
feitozinho de merda e acho que não fala. Não, calma. Eu acho que, no geral, os homens passam por um processo, né, ao longo da vida, que muitas vezes não chega no lugar de conseguir conciliar os conflitos e falar, e às vezes sim, mas não é porque o cara é iraniano, Reginaldo, que tem um monte de brasileiro aqui que é a mesma coisa, cara. Porra, Reginaldo. Foi uma mulher brasileira. Só vendo pra você assim, ó. Não, desculpa, Flávio. Só vendo pra você e falando assim, puta, Leonardo, casei com uma alemã, mano. Tá difícil aqui de ajustar o cavaleiro. Pô, casou com a alemã, cara. Isso aqui é o quê? Flávio, olha. Eu tô fazendo piada, tá ligado? Mas a própria cultura já caga no relacionamento. A própria diferença cultural já caga. Mas ele era uma pessoa muito sensível e lia muitas coisas. A gente conversava muito, por incrível que pareça, sobre relacionamento, essas coisas. Olha lá, mas é isso, acontece. A vida. Tá vendo? Chupei, adoro, ao vivo. Flávia, muito obrigado. Que conversa incrível. Foi muito legal. Me diverti muito. Mano, muito obrigada. Muito legal. Nossa senhora, vou ficar com o negócio do Ulisses na cabeça pra sempre, assim, ó. Isso foi muito foda mesmo. Obrigado. E fala um tchau, então, pra nossa audiência. Divulga suas redes, assim, porque por enquanto somos poucos, mas um dia seremos milhões, aí você vai ganhar um monte de seguidor também. Mas a gente já é bastante já. A gente já é bastante, já cresceu bastante. Muito obrigado. Assim, olha, eu tô aqui, conheci vocês também. Meninos, muito obrigada pelo convite. Eu acho vocês massa. Eu escuto já o podcast. Foi indicação de um amigo. Eu disse, cara, eu preciso escutar os homens também. Se eu quero que os homens me escutem, então eu vou escutar o que eles estão falando. E os tadinhos deve ser um bom começo para isso também, porque eu também não vou botar, né, podcast de Red Pill, tenho tanta paciência. Então, muito obrigada pelo convite. Gostei muito de trocar uma ideia com vocês. Achei que rolou um papo muito fluido aqui. Me chamem para fazer um quadro, não era amor, era ovulação. E aí... Maravilhosa. E aí, também gostaria de agradecer a nossa audiência, né? Nossos tadinhos e tadinhas que estão nos escutando hoje. Muito obrigada. Espero que vocês curtam aí também, escutem mais as mulheres e escutem mais os tadinhos. Muito bem. Beijinhos. Suas redes estarão na descrição. Minhas redes. Meu Deus, eu esqueci. Então, sigam @doutora.desinfluencer. Sou eu. Eu tô bem bonitinha lá. Pode seguir. É isso aí. Obrigado. Pode seguir também o meu Substack, que vai estar lá no link da bio lá do Instagram. Tá lá, tá todos os meus links. Vamos publicar todos os links aqui também pra galera seguir. Pode ficar tranquilo. Obrigada, meninos. Vocês são massa. Então, muito obrigado, meus amigos, por terem ouvido esse episódio até o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve nas nossas redes sociais. Tadinho, tá difícil ser macho no X, no Threads, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube. Quer falar com a gente? Manda e-mail pra contato@tadinho, tá difícil ser macho.com.br e fala tchau pro povo, Reginaldo. Legal demais. Eu adoro quando tem drama, quando tem desabafo, quando tem desacordo de pauta, quando tem angústia, quando tem tudo que o brasileiro vive todo dia indo trabalhar. Não é porque é isso que nós vai todo dia, é isso que nós vive. Flávia, que da hora ela também, a gente conheceu ela pelos rolês de podcast, né? Que papo legal, muito obrigado. E é isso aí. Escuta as minas, até semana que vem. Grande beijo, que eu tô cansado, hein? Preciso jantar, tchau. Beijo, gente, até semana que vem.